Salve, salve, geral! Chegamos ao último episódio de Comungando a Pesquisa. Esse conjunto de episódios que nós fizemos compartilhando os resultados da pesquisa Organizações Negras em São José dos Campos, Memórias de uma Luta Ancestral, um projeto que foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos, edital publicado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E nesse projeto nós tivemos aí a alegria, né, de nos últimos meses nos dedicarmos à pesquisa histórico-documental, pesquisa oral, em que a gente pôde tanto voltar para os documentos, como também dialogar com verdadeiros protagonistas da história negra de São José dos Campos, entender um pouco dessa realidade, os desafios da permanência, né, de nós enquanto população negra, e também das nossas manifestações culturais, enquanto um território de luta, um território de resistência, em que nas diferentes linguagens a gente tenta se posicionar historicamente contra o preconceito, os apagamentos, as formas de discriminação, que permanecem invisibilizando as nossas histórias, a nossa contribuição para o município, para a história do município, e também da maneira como a gente está presente na cidade, ocupando, em que bairro nós estamos. E no episódio 5, a gente se dispõe a propor um episódio muito mais pensando no futuro do que necessariamente no passado, né? Mais reflexivo, né? Exato, porque afinal de contas, o que nós estamos querendo é que haja mais respeito, né? E se organizar o respeito, todos nós podemos conviver, né? Então, a partir disso, a gente traz uma série de contribuições dos nossos entrevistados, pensando a importância da gente sair desse lugar passivo da história, né? Muitas vezes a gente está aí mergulhados no nosso cotidiano, na nossa rotina, nas nossas emergências, do que a gente está vendo pela frente, em tempos de tela, em que a gente roda, né, a tela do celular, só acompanhando as informações do tempo presente e informações que não necessariamente vão se traduzir em conhecimento, né? Informação e conhecimento são coisas diferentes e nós temos muito acesso à informação, mas estamos perdendo em termos de conhecimento, né? E o conhecimento é essa capacidade da gente olhar para as informações, dar significado a elas e fazer com que elas tenham sentido na nossa realidade, para que a gente possa explorar essa realidade e propor, inclusive, mudanças, transformações, né? Então, é por isso que a gente iniciou essa sequência alertando sobre os perigos, né, da história única e do quanto é importante a gente exercer essa pluralidade, né, entender a importância da pluralidade. Né? Uma coisa muito legal da gente mencionar sobre esse perigo da história única que a gente já trabalhou nos episódios anteriores é justamente sobre que a história única, ela nos dá uma informação, né, uma vertente das informações, e não necessariamente ela é uma mentira. Mas ela está incompleta. Sim. Então, falando de cotidiano, das nossas vivências no município, sobre lugares que a gente passa todo dia na frente, sobre ruas que a gente circula, praças que a gente circula, é legal a gente refletir sobre quais histórias únicas são contadas sobre esses espaços, né? Então, só de existir projetos como esse, na verdade, né, a gente já dá um grande passo aí para romper com essa unicidade da história. Exato, afinal de contas, gente, todo o território, por trás dele, existem pessoas que vivem esse território, que dão sentido, que dão significado a esse território e que trazem diferentes versões da realidade. E nós estamos vivendo num momento da história em que ela vem sendo reivindicada como um espaço de aplicação de um projeto de poder, né? E quando a gente traz diferentes narrativas da história, a gente está tensionando esse poder dominante e entendendo que todos nós temos o poder de reivindicar essa narrativa, né? Então, para isso, há de se dar importância às formações, né? Eu acho que é por isso que, quando nós estávamos entrevistando o Rony, né, ele trouxe sobre o movimento hip hop de São José dos Campos, que durante aquele período inicial da sua formação, ali nos anos 80, né, até os anos 90, se dava uma importância muito grande do diálogo com outras formas de conhecimento, né? Não que todos nós não produzamos uma série de conhecimentos, todos nós somos produtores de alguma forma de conhecimento, mas é importante que a gente acessibilize os conhecimentos que estão dispostos e que, via de regra, ficam concentrados em alguns espaços, como, por exemplo, as universidades, né? Nós, que somos filhos da classe trabalhadora,
muitas vezes somos ensinados desde a nossa infância qual é o nosso lugar. E esse lugar, ele, via de regra, é o lugar da subalternidade, é o lugar da subserviência, o lugar onde as informações elas já chegam com um reforço desse lugar de apagamento, né? E isso vai moldando a nossa identidade de tal maneira que a gente chega, inclusive, a duvidar qual é o nosso papel na transformação da vida social e também das nossas vidas individuais, né? Então, é importante nós recuperarmos essa expressão do conhecimento como uma ferramenta de emancipação, né? Vamos ouvir o que o Rony tem a dizer sobre isso, porque ele traz uma visão bem interessante de qual foi a importância da união entre o movimento hip hop e o movimento negro nesse contexto. Bora ouvir. Sei que é negro, né? Sei que é negro. Aí todo o movimento, assim, todo encontro, eu sou da antiga, então essa minha linguagem falar movimento é por causa do movimento hip hop. Uhum. Então, todo movimento, assim, antes tinha uma palestra, nós chamávamos de formações, né? Uhum. Aquela palestra que eles vinham, conversavam com a gente, davam aquelas formações, legal, nos alertavam, falávamos sobre o racismo, porque às vezes tinha negro entre nós que ele não sabia que ele estava sofrendo racismo. Uhum. Ele não sabia que aquilo que ele estava, que o cara perseguia ele dentro do mercado era um racismo. Sim. Às vezes ele não ser aceito numa escola pública era racismo. Aí ele tinha que sair da quebrada dele para estudar 5 quilômetros depois, às vezes 10 quilômetros, pegar 2 ônibus. Eu também não entendi aquilo como racismo. Mas foi isso que nos abriu os olhos. Né? Então nós temos essas formações. Então um mês a gente faz no CAIC, outro mês a gente faz no Parque Santos Dumont. Aí eles davam aquela estrutura de palco e som pra gente. E aqui também a gente tinha aquelas formações. Né? E começou a incomodar. Claro. Você tá me entendendo? Uhum. Começou a incomodar. A gente começar a falar sobre negritude, sabe? A gente começar a falar sobre racismo, coisa que não tinha no CAIC, começou a ter aqui a polícia em volta. Sabe? A polícia estava em volta, mesmo que fosse do lado de fora, eles estavam ali esperando para qualquer coisa. Sim. Esperando qualquer coisa. Porque eles queriam o pé para entrar e acabar com tudo. E a gente não dava esse pé para eles. Eles estavam mordidos com a gente. Era tudo em paz. Porque já tinham as reuniões dentro da Fundação Cultural, falando, ó, a gente vai ter que rolar assim, assim, assado, não pode ter violência. Mas o intuito do hip hop sempre foi esse, rapaz. Sim. Eu acho maravilhosa a maneira como ele encerra essa fala. O intuito do hip hop sempre foi a paz, né? E a gente precisa entender que quando a gente está falando de paz, não é a paz da passividade, né? De você estar passivo diante de uma situação permanente de injustiça histórica. Essa paz, ela vai ser construída mediante muita luta. E uma luta pela afirmação dos direitos, pela compreensão dessa realidade, porque é como ele falou, a formação, você ter acesso ao conhecimento, isso vai te dar ferramenta para que você consiga explicar a sua própria realidade. Porque nós estamos, né, o que se espera dessas classes subalternizadas que são preparadas desde muito cedo apenas para exercer uma função na sociedade capitalista, que é o trabalho, né? Nós somos estimulados a não pensar na nossa condição. A gente gasta a nossa cognição, o nosso pensamento, em situações do dia a dia. Qual é a roupa que eu vou usar? Qual é a marca que eu preciso comprar para parecer mais descolado, para parecer que eu não sou uma pessoa que tem ali uma dificuldade financeira estrutural. Então, nós somos socializados a dar respostas a tudo aquilo que há de emergencial no cotidiano, assim como a gente entra na vida adulta e nós somos estimulados a pensar apenas naquilo que é de básico, como pagar as contas, do boleto, a comida, um mínimo de lazer no final de semana,
mas nunca fugi disso, nunca saí disso, né? E aí, quando o Rony traz, né, que a formação ali que era realizada através de lideranças do movimento negro que tinham conseguido romper com essa lógica da emergência, do pensamento emergencial, para acessar outras leituras da realidade, fez com que se desse ferramentas, né, com que essa, se desse não, acho que dar é uma palavra muito ruim, porque dá essa ideia de que tudo ali é caridade, né, e não é isso, é uma questão de conquista de uma justiça social, né, uma justiça social não apenas da dimensão material, né, da comida e da moradia, mas essa justiça social ao conhecimento. E o quanto que esse conhecimento ele vai contribuir para a emancipação dos sujeitos que, inclusive, podem reconhecer as violências que sofrem. Sim. Eu, particularmente, pelo meu contexto de vida, eu demorei muito para conseguir reconhecer que muitas das violências que eu passei ao longo da minha vida eram por causa do tom da minha pele, da estrutura do meu cabelo, Sim. em que as pessoas elas entendiam que meu corpo não tinha que estar ali. Então, essa hostilidade que a gente vai experimentar desde muito cedo, se a gente não tem ferramenta para dar nome a ela, é como se ela não existisse. Então, falar sobre racismo, falar sobre opressões de maneira geral, a homofobia, ao machismo, não é simplesmente endossar uma geração mimimi, né? Não é apenas a lacração pelo discurso, é a gente conseguir ter ferramentas para olhar para a nossa realidade e entender como ela pode ser muito violenta se você não está dentro de um padrão. E quando você se alimenta desses conhecimentos, quando você começa a compreender essa realidade através da dimensão do conflito de poder e de interesse que está na nossa vida, você pode até falar, eu não gosto de política. Tudo bem, mas o que você entende de política? Somente eleição? Política não é só isso. Política tem a ver com as relações de poder na vida coletiva. E a partir do momento que todos nós estamos inseridos nessa coletividade, nessa sociedade, todos nós somos sujeitos políticos e somos atravessados por essa política. E não se posicionar, não compreender o nosso corpo como um corpo político significa se tornar um corpo passivo, né? Exato. Uma coisa que também me fez refletir agora com a gente assistindo, até unindo um pouco com as outras falas do Rony, é porque, assim, quando ele coloca, né, sobre essa repressão ao hip hop, sobre esses agrupamentos, é legal porque ele deixa muito claro a quem eles recorriam, que é justamente as outras lideranças negras aqui da cidade, que eles se aquilombavam de certa maneira, mesmo que ainda não tendo ciência dessa denominação de fato, para que essas movimentações pudessem persistir no tempo. Né? Então, se hoje a juventude enfim, participa ainda das batalhas de rima, das rodas de samba, é porque essa galera que veio antes de nós resistiu e se aquilombou para que essas práticas pudessem se permanecer, né? Então é legal pensar nisso. O que foi criminalizado acabou se tornando um espaço ali justamente de resistência que permitiu que hoje a gente vivesse isso, né? Legal. Exatamente, é interessantíssimo a gente entender como essas lutas, elas estão em processo. Elas não começaram ontem, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Neuza Corona, e a Neuza Corona, ela fez parte de um momento muito interessante da cultura negra joseense, inclusive em que essa população ela vai questionar o território do ponto de vista da estética. Tem um trecho da entrevista dela que ela narra a existência de um salão de beleza que ficava bem aqui no centro do nosso município, na Rua Vilaça, que era o salão O Raça. E nesse salão de beleza, né, a gente pode falar, mas é um salão de beleza, né, é um estabelecimento comercial que tem um proprietário que visa o lucro, mas é muito mais do que isso, né? Naquele momento em que a estética negra ela era negada o tempo todo, apagada num projeto de embranquecimento que vinha através da mídia, das novelas, você ter também uma contracultura que veio, sim, das periferias dos Estados Unidos, veio de outro país, mas que também vai sensibilizar profundamente essa população negra de São José dos Campos sobre essa questão de qual é a estética do poder e qual é a estética desse contrapoder. E aí, nesse salão, ela relata na fala dela que aos sábados, né, havia o hábito de se reunir essa juventude nesse salão
para preparar o seu corpo, elevar o seu black, fazer a trança para frequentar os bailes blacks. E eu percebi também que essa juventude tem reivindicado a volta dos bailes blacks em São José dos Isso é verdade. Campos. Então, assim, é muito interessante a gente perceber que essa cultura ela nunca se perde, ela se transforma, se reinventa, ela né? se reinventa para restituir esse poder de narrativa sobre a cidade, né? Então, assim, a Neuza, ela também trouxe algumas experiências bem interessantes, organizadas em São José dos Campos e no estado. E eu queria muito que a gente ouvisse mais um pouquinho sobre essa fala dela. Vamos ouvir? Surgiu Feconesu. Eu participei, que era um festival, né? Festival Comunitário Negro Zumbi. Participei desse grande movimento, que foi um grande movimento. Né? Era um movimento. Eu fiquei junto por 30 cidades nós caminhamos. 30 cidades? 30 cidades. Cada dia a gente se reunia numa cidade, por um determinado período, uma semana, aí fazia todo o movimento, aí já saímos daquela cidade sabendo o ano que vem para onde a gente iria. Era uma espécie de um congresso. Um congresso, isso. Todo ano tinha o Feconesu. O Feconesu, ele era só movimentos ou tinha movimentos de pessoas independentes também? Tinha pessoas independentes. Tinha independente e movimento. Isso, tinha movimentos de pessoas independentes. Cada um com suas reivindicações, né? Tinha pessoal que ia porque queria reivindicar cultura, educação, tinha o pessoal, outra galera que ia para reivindicar outras coisas, que tipo... Tinha várias pessoas dentro daquele grande movimentão que estava no seu canto, no seu cada um, assim, todo mundo era acolhido, todo mundo estava ali para uma grande pauta. No final das contas era uma grande pauta que se saía dali, cada um meio com uma responsabilidade para a sua cidade, para levar e fomentar o que foi discutido. É lindíssima a participação da Neuza, né? Ela está relatando como aconteciam os festivais comunitários negros zumbi, né? A Feconesu. Eu, particularmente, só fui descobrir a Feconesu quando eu comecei a estudar sobre movimentos negros. Tratava-se de uma articulação de movimentos e pessoas negras independentes. E eles se reuniam em alguma cidade do estado de São Paulo. Ela mencionou, né? Foram mais de 30 cidades aí que se organizavam, que se articulavam em volta desse festival, sobre várias linguagens, sejam elas políticas, artísticas, culturais, para reivindicar direitos, para afirmação positiva da identidade. E hoje, né, nós estamos aí no momento em que existe uma legislação brasileira que protege essa diversidade. Nós tivemos aí em 2003 a aprovação da Lei 10.639, que institui o ensino obrigatório de cultura africana e afro-brasileira em todas as etapas da educação básica, públicas e particulares. Essa lei ela vai ser incrementada em 2008, se eu não me engano, e vai se converter na Lei 11.645, que também incorpora o ensino de cultura indígena, que é fundamental, afinal de contas, nós derivamos de uma cultura indígena, né, que foi totalmente assassinada, né, num processo colonial extremamente duro e violento das culturas indígenas, dos povos indígenas, e que ainda permanece, né? E, além disso, nós temos outras legislações que vão se desenvolver ao longo dos últimos 20 anos, como o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Cotas, e tudo isso, todas essas legislações, elas não caíram do céu. Com certeza. Né? Elas são fruto desse processo intensivo e contínuo de lutas desses povos, dessas populações, que não aceitam a sua condição marginalizada, né, Estela? Exato. E até curioso a gente voltar na pauta das leis abolicionistas, porque cai no mesmo discurso dessa benevolência, né? Mas justamente da gente refletir o contrário e entender também como fruto de uma luta. Olha onde começamos e olha até onde chegamos. Né? A caminhada foi gigantesca e as conquistas também foram, ainda que há muitas conquistas pela frente ainda, né? Mas acho que também pontuar essa questão que ela traz de reivindicação, né? Isso é muito importante. Então, de uma cidade, falando de São José em específico, que não traz isso na sua documentação e na sua história oficial,
essa vivência, esse relato é muito importante. Porque é algo que a gente viveu nessa pesquisa, né? Sim. Dessa busca documental e de não encontrar esse tipo de relato e esse tipo de testemunho também, né? Sim. Até porque o que nos faz pensar até mais claramente de que realmente essa não é a narrativa original, né? Exato. Porque o arquivo público, enfim, todos os espaços em que essas fontes documentais estão é onde a população tem o recurso de acessar a informação, né? Mas essas informações não estão lá, né? E aí que está a problemática. Então, quando a gente vê que essa articulação existia e até mobiliza outras cidades, isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, né? A gente está falando de um processo de luta que ele é histórico, não aconteceu, ele não foi uma dádiva concedida dos céus, de quem está acima na estrutura social. Pelo contrário, ele é um processo que ele vem de baixo e nada está garantido. Exato. As legislações, os direitos, eles geralmente passam por processos históricos de tensionamento para que eles também retornem à sua função, à sua condição original. Então, é importante que haja a proteção desses direitos e a ampliação dos mesmos, né? E para isso, nós precisamos organizar o nosso olhar diante dessa realidade, né? A maneira como a gente entende essa sociodiversidade, entender que nós somos plurais nas nossas necessidades, nas nossas demandas, que a população deficiente, né, os PCDs vão ter as suas demandas, as suas necessidades, que a população negra também vai ter as suas necessidades, a sua pauta de luta, a população indígena, a população LGBTQIAPN+, a população que professa a sua fé nas suas diferentes matrizes, né, religiosas. Então, nós somos uma população muito diversa, né? Inclusive, nos projetamos internacionalmente como um país multirracial, como um país de pluralidades e identidades, assim, até pela nossa porção, né, pela nossa dimensão continental, com múltiplas influências culturais, tanto nativas quanto externas, seja elas fruto de imposição cultural via colonização, ou também de outros processos históricos migratórios, né, que compõem a nossa diversidade. E nós não devemos negar esse processo contínuo, né? Se trata de reconhecermos, de valorizarmos essa sociodiversidade para que, de fato, a gente compreenda essa diversidade dentro de um caleidoscópio, onde nós possamos, de fato, ser plural e não simplesmente celebrar uma falsa democracia. Exato. Né? Então, não há democracia enquanto nós não tivermos condições de reivindicar essa pluralidade de fontes e narrativas históricas sobre nós mesmos. E eu acho que é por isso que é tão importante nós reivindicarmos as memórias das nossas lutas ancestrais, né? Exato. Então, nós agradecemos a você que ficou até aí com a gente, que assistiu todos os episódios. A gente espera que tenhamos contribuído para a sua formação acadêmica e integral. E pessoal também, né? Pessoal também, exatamente. Que a gente valorize o conhecimento, a educação, e somos profundamente gratos, né, pela Fundação Cultural, que viabilizou esse projeto, para que hoje a gente esteja aqui socializando, difundindo esses conhecimentos. E a luta continua, né? Exatamente. Até uma frase, para encerrar aqui, né, uma frase muito boa do Nego Bispo, né? O território não é só onde a gente mora, é onde a gente é. Acho que isso que a gente quis trazer nesse compilado de 5 episódios, né? Exatamente. O território é onde a gente é, então sejamos a nossa pluralidade no território e vamos conhecer o avesso da narrativa oficial de São José dos Campos, porque fala muito mais sobre nós do que muitas vezes placas de estátuas que estão afixadas na cidade aí. Com certeza. Então a gente agradece. Eu sou Luciana Brauna. E eu sou Estela Silva. E esse foi Comungando a Pesquisa. Tchau!